E aí eu já peço que você abra a sua Bíblia no livro de Obadias. Hoje nós iniciaremos uma série de 2 domingos somente em Obadias, nesse pequeno, grande livro das Escrituras. O que Obadias tem a nos dizer hoje para as nossas vidas? Livro de Obadias. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, que seria a primeira parte deste livro. O livro do profeta Obadias diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz: pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se os ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras, todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão, os seus melhores amigos, aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Em que você ficou por perto quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem deveria ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Até aqui. Pai, nós honramos o Teu nome, te exaltamos pela Tua palavra, que é perfeita, que é eficaz. Ó Pai, por favor, dai-nos voz para pregar, ouvido para ouvir o Teu Evangelho.
que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que a tua igreja seja edificada, Senhor, por meio da tua palavra. Assim nós oramos e te pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Quem era esse homem? Nós não temos uma identificação acerca da sua vida, a seu respeito. Desconhece-se o nome do seu pai, o local do seu nascimento. Até mesmo no livro de Obadias omite-se nome de outros personagens históricos que poderiam determinar com certa segurança a época em que Obadias teria vivido. Obadias é um nome comum no tempo do Velho Testamento. Certo dicionário vai trazer alistar pelo menos 13 homens que eram chamados por esse nome. Obadias é um nome formado pela composição de duas palavras hebraicas, Ebed, que quer dizer servo, e Yah, que é a contração de Yahvé. Ou seja, o nome de Obadias significa servo de Deus. Servo de Deus. É um daqueles livros do Antigo Testamento mais controversos com relação quanto à data em que ele foi escrito. Nós temos aqui dois eventos importantes que podem determinar um período para Obadias. Quais são esses dois eventos? À luz do livro de Obadias. Bom, nós temos ali a pilhagem e o ataque a Israel. Alguém está atacando Israel. E nós temos aí Edom corroborando com a pilhagem de Israel, com a destruição de Jerusalém, com o roubo de Jerusalém. E nós vamos entender quem é esse tal de Edom. Alguns estudiosos vão nos dar pelo menos 4 datas possíveis onde Jerusalém aparece sendo invadida. E aí é um possível momento em que Obadias escreve o seu livro. Em 926 a.C., nós temos aí em 1 Reis, capítulo 14, 25 e 26, Sisaque, rei do Egito, invade Jerusalém durante o reinado de Roboão. Nós vemos aí o rei do Egito invadiu o templo do rei, invadiu o palácio do rei e levou todos os seus tesouros. Nós temos em 845 a.C. uma invasão feita pelos filisteus e pelos árabes. Isso aconteceu no reinado do rei Jeorão. E nesse período, irmãos, se possivelmente Obadias viveu nesse período, é bem provável, então, que Obadias tenha sido contemporâneo do profeta Elias. Essa invasão de 845 se dá em 2 Crônicas, capítulo 21, em que os edomitas também estão presentes ali, observando a invasão dos filisteus e dos árabes. Nós temos uma terceira data, 790 a.C., o ataque do rei Jeoás, que é rei do norte, contra o reino do sul, contra Judá, no livro de 2 Reis, capítulo 14. O rei Jeoás ataca, então, o prepotente rei Amazias. E nós temos uma quarta data, de 2 Reis, capítulo 25, que é o ano de 586 a.C., que se dá a invasão catastrófica do rei Nabucodonosor contra Jerusalém, onde a cidade de Jerusalém e o templo foram totalmente destruídos. Se Obadias viveu nesse período, então Obadias seria contemporâneo do profeta Jeremias.
Segundo alguns eruditos, meus irmãos, dessas 4 invasões, dessas 4 datas, pelo menos 2 são mais adequadas, e pelo menos uma delas é a mais aceita. São as 2 datas onde invasores e edomitas estão presentes. Ou seja, em 845 e em 586. Alguns vão optar por 845, por Obadias não tratar profundamente da invasão de Jerusalém como uma ação, como uma catástrofe, por exemplo. Como aconteceu em 586, quando o rei da Babilônia invade Jerusalém e a destrói. É por isso que a 4ª data é a mais aceita. Alguns estudiosos vão considerar o versículo 11 como um versículo que de fato destaca a invasão de Jerusalém pela Babilônia e a participação dos edomitas. Meus irmãos, essa invasão de Jerusalém e esse apoio dos edomitas ficou extremamente arraigado no coração do povo de Israel, pelo fato dos edomitas serem considerados irmãos dos israelitas. É por isso que o Salmo 137 foi escrito. No versículo 7, o salmista vai dizer: lembra-te, Senhor, dos edomitas, que enquanto Babilônia invadia, os edomitas apoiavam, dizendo, de fato, destruam. Jeremias, que provavelmente foi contemporâneo de Obadias, ele vai escrever em Lamentações 4:21 que Edom seria castigado por apoiar a destruição de Jerusalém por meio da invasão da Babilônia. Então nós temos a data de 586 e nós temos aí Obadias contemporâneo de Jeremias. Qual é o esboço do livro? Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte. O livro, pelo menos, é dividido em 2 partes. Primeira, a condenação da crueldade de Edom, desde o versículo 1 ao 14. Nós vamos ver a visão de Obadias. Um segundo ponto, o aviso da queda de Edom. Um terceiro ponto, a completa destruição de Edom. E o 4º ponto, razões do julgamento de Edom. Domingo que vem nós veremos então sobre o dia do Senhor, que vai do versículo 15 ao 21, onde Deus julgará todas as nações, o domínio final de Jacó sobre Esaú, a restauração de Israel por Deus e a vitória do reino do Senhor. Em que circunstâncias, irmãos, o livro de Obadias foi escrito? Fica muito claro, obviamente, que o livro de Obadias trata da inimizade entre 2 povos, Israel e Edom. Entre os descendentes de Jacó e Esaú. Essa rivalidade entre os descendentes de Jacó e Esaú já nasce desde o nascimento, em que Jacó e Esaú, sendo irmãos gêmeos, Jacó vem agarrado ao calcanhar de Esaú. Em hebraico, Jacó quer dizer, a raiz do nome quer dizer calcanhar, ou também enganador, suplantador. É uma virtude que Jacó, pelo menos, levou com ele até o capítulo 31 de Gênesis, mais ou menos. Essa péssima virtude que era vista por todos e também pelo próprio irmão Esaú, que lá em Gênesis 27, 36,
ele vai fazer uma afirmação categórica acerca do seu irmão, dizendo: não é com razão o seu nome Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Então nós temos um suplantador na família. No entanto, irmãos, não se equivoque que a atitude enganadora de Jacó foi ausente da imoralidade do seu irmão Esaú. Pelo contrário, a atitude enganadora de Jacó foi corroborada pela imoralidade do seu irmão, quando Esaú, então, lhe vendeu o direito de primogenitura por uma refeição. E quando nós estamos tratando aqui da cultura hebraica, nós estamos falando de algo muito importante. Havia até um peso espiritual sobre o primogênito, aquele que teria o direito sobre os bens do seu pai, muitas vezes quando ele ainda estava vivo. Esaú, então, vende o direito de primogenitura enganado pelo seu irmão Jacó por um prato de lentilhas. O texto hebraico vai dizer por uma comida vermelha. É importante, irmãos, que esta ação de Esaú e Jacó fica registrada no livro de Hebreus, e aí já nos traz uma aplicação prática, não é verdade? Hebreus capítulo 12, versículo 16. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Não haja entre vós nenhum imoral e profano, irmãos, trocar as coisas divinas, trocar as bênçãos divinas, barganhar com o mundo. O escritor aos Hebreus vai dizer que você está agindo de forma profana e imoral. Temos aí uma família conturbada. Esaú era ruivo, ele tinha essa aparência ruiva. No hebraico, o termo ruivo é admoni, da onde vem a raiz Edom. Esse termo, essa aparência ruiva de Esaú já é suficiente para então ele receber o apelido de Edom, que quer dizer vermelho. No entanto, irmãos, há outros eventos que colaboram com esse apelido, por exemplo. Como nós já citamos aqui em Gênesis 25, 30, Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato ensopado de cor vermelha. Essa palavra aí, vermelha, significa Edom. Alguém vai dizer, irmãos, que essa foi a refeição mais cara da história. Foi a refeição mais cara da história. Independentemente, irmãos, das razões pela qual Esaú recebeu esse nome, o fato é que entre Edom, Esaú e Jacó, surgiu um ressentimento que perdurou durante toda a história, que perdurou entre os descendentes desses dois irmãos. O interessante é, irmãos, que mesmo que esse ressentimento foi solucionado a nível pessoal, e a gente vê isso em Gênesis 30, 31, em que nós temos aquele épico e emocionante encontro entre Jacó e Esaú, em que os dois se abraçam e choram. Mesmo que a nível pessoal esse rancor, esse ressentimento tenha sido
resolvido. No entanto, esse sentimento atravessa a história e se projeta aos descendentes de Jacó e de Esaú. Isso já nos prova, irmãos, que mesmo que os motivos originais do rancor, do ressentimento desapareçam, muitas vezes um ódio irracional continua. Porque o problema já foi solucionado, no entanto, um ódio irracional continua. No mesmo texto de Hebreus que lemos aqui, no capítulo 12, versículo 15, falando exatamente sobre a venda da primogenitura de Esaú, ele vai dizer o seguinte no versículo 15: cuidado com a raiz de amargura. Não se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da graça de Deus, guardando um ódio por vezes irracional. Isso é se privar da graça de Deus. Isso é viver sem a paz de Deus. Você vê isso no contexto familiar, né? Você conhece aquela velha história que o avô brigou com outro avô, e aí os pais, os primos, não se entendem até hoje, não sabem nem porquê, qual é a razão, mas há um ódio irracional. E isso aconteceu na história de Esaú e Jacó. E a primeira vez que houve uma discórdia entre Esaú e Jacó como povos, agora como nações, está em Números capítulo 20, do versículo 14 ao 21. O que acontece aqui? Israel havia deixado o Egito. Eles estavam peregrinando pelo deserto. Eles chegaram agora nas fronteiras da nação dos edomitas. E aí Moisés, com toda a gentileza, com toda a educação, pede para os edomitas licença para passar por dentro do seu território. E os edomeus não permitiram que Israel cruzasse pelo seu território, apesar da insistência gentil de Moisés. Nós não vamos tocar em nada, nós vamos ficar somente aqui nessa estrada, nós não vamos usufruir das suas plantações, se os animais tomarem água, nós vamos pagar por ela. E os edomitas disseram: não, por aqui vocês não passam. E se não bastasse isso, Israel ainda foi atacado por um grande exército dos edomeus. Por esse motivo, irmãos, os hebreus tiveram que peregrinar por mais tempo, contornar uma grande região, gastando assim tempo, energia, rumo à peregrinação a Canaã. Essa rivalidade não permanece só no Antigo Testamento. Ela dura durante toda a história. Ela permanece nos tempos dos reis e profetas. Houveram muitos embates entre os reis e os edomitas. Vários profetas como Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, pronunciaram severas denúncias contra os pecados de Edom. O próprio profeta Isaías, no capítulo 63, versículo 1 a 6, simbolicamente, ele utiliza Edom como aqueles que representam os inimigos de Deus, que serão esmagados como uma uva é esmagada no lagar. Quem é este que vem, diz Isaías, com as vestes salpicadas de vermelho, que está vindo de Edom? Esse é Deus que vem manchado com a sua justiça, com a fúria e a sua ira derramada sobre os edomitas. Vale salientar, irmãos,
que apesar do ódio, do ressentimento que os edomitas tinham contra o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 23 e versículo 7, Deus dá uma ordem ao seu povo. Que ordem é essa? Deus proibiu que Israel odiassem os edomitas. Não odeiem o edomita, pois ele é o seu irmão. Pois ele é o seu irmão. Por que Deus fez isso? Por que Deus não permitiu que Israel odiasse a mesma medida? Porque Deus estava preservando o seu povo. O ódio levou os edomitas à destruição. A ausência do ódio conduziu o povo de Israel à terra prometida. Irmãos, não é pecado irar-se. Todos nós nos iramos, talvez uma vez por dia. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 vai dizer: quando vocês ficarem irados, ou seja, ninguém aqui vive num submundo, ninguém aqui é extraterrestre, que vive num êxtase espiritual, ao ponto de não ser impactado por nada dessa vida. Paulo está dizendo, de fato, às vezes a gente ira. No entanto, não peque. Não peque. Pode-se irar. No entanto, Paulo vai dizer, mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, ou seja, depois da ira, vem o ódio. O ódio tira o sono. Ódio leva ao instinto da vingança. E aí Paulo, em Romanos 12, 14, vai dizer o seguinte: amados, olha, não vos vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira. A minha? Não, a de Deus. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O ódio leva à vingança. O que Deus estava ausentando o seu povo era de fazer vingança com as próprias mãos. Isso é pecado. A vingança pertence a Deus, e o livro de Obadias revela de fato que Deus derramou a sua vingança sobre o povo edomita, porque a ele pertence a vingança. E Obadias começa dizendo no versículo 1, por favor, me acompanhe. Visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Obadias tem uma visão. Essa visão não é uma impressão de Obadias. Essa visão não é uma cogitação de Obadias. Não é um devaneio de Obadias. Não é uma mera impressão, eu acho que eu senti, como os profetas da atualidade. Ele está dizendo que essa visão procede de Deus. E ele chama Deus soberano. A palavra aqui é a palavra Jeová ou Iavé. Obadias está assinalando que ele está falando no nome daquele que é o grande eu sou. Aquele que tem autoridade sobre toda a criação. Não é um sonho, não é uma mera imaginação. A expressão assim diz o Senhor, ela é repetida pelo menos 4 vezes no livro. Capítulo 4, versículo 4, versículo 8 e versículo 18 e no versículo 1.
Isso revela então, irmãos, que essa profecia tem autoridade divina. Obadias começa dizendo isso para mostrar aos seus leitores que o que ele tem a dizer, irmãos, não é um destempero verbal de estar vendo a sua nação destruída. Não é meramente o pensamento dele que está extravasando em rancor contra os edomitas. Não é um rancor pessoal. Ele não está projetando o seu rancor como a vontade de Deus. E por vezes, irmãos, nós projetamos a nossa imaginação ou o nosso rancor como sendo vontade de Deus. Isso acontece bastante no pentecostalismo, né? Olha, Deus vai pesar a mão sobre você e tal, aquela velha história, né? Mas não é o que acontece aqui. Obadias é um homem de Deus com uma mensagem de Deus. Nós vamos ver no livro de Obadias que ele cita o profeta Jeremias. A citação do capítulo 49, do versículo 7 ao 22, é uma citação quase que ipsilitris do que Jeremias escreveu. Obadias está trazendo uma mensagem de Deus, mas não está ensinando nada de novo. Ele está falando o que Jeremias já falou. Ele não está inventando nada, não são imaginações da sua cabeça. Não está falando nada além do que Deus já havia ensinado. Eis aqui o princípio do sola Escritura. Nós não precisamos ouvir ninguém que nos fale além daquilo que Deus já nos ensinou. Nada além. E ele continua dizendo: nós ouvimos uma mensagem do Senhor, levantem-se e vamos. Levantem-se e vamos. Percebam, irmãos, que a linguagem de Obadias está na primeira pessoa do plural. Levantem-se, nós. Quem é esse nós aqui? A quem Deus está falando? Há duas verdades teológicas importantes aqui. Primeiro, nós vamos ver pelo contexto que esse nós, levantem-se, refere-se a uma liga de nações que se levantariam contra Edom. E Obadias está dizendo: nós ouvimos. Nós ouvimos. Ou seja, irmãos, não somente Obadias ouviu, mas também nações pagãs, que eram vizinhas de Edom, estavam ouvindo o chamado de Deus para uma grande batalha. De que forma? Havia algum profeta lá chamando as nações circunvizinhas? Não. O profeta aqui está falando no plural. Ele quer deixar bem claro, irmãos, em primeiro lugar, que essas nações que atacariam Edom são servos do Senhor. Obadias está deixando claro e dizendo que todos os povos são guiados, endereçados pelo próprio Deus. Ele está dizendo que todas as demais nações tornam-se instrumentos nas mãos de Deus. Deus é o líder geral nessa guerra. E ele está alistando as outras nações. Isso significa que é Deus quem comanda a história. É Ele que faz caminhar a história. É Ele que faz as nações caminharem na direção da sua vontade final.
apesar dos interesses de cada nação. E nós vamos ver aqui no contexto, irmãos, que não havia razões, pelo menos nesse momento, não havia intriga entre as nações que estavam ao derredor de Edom. Eram nações amigas. No entanto, irmãos, é perceptível que, apesar dos interesses de cada nação, mesmo eles sem saberem, estavam cumprindo os propósitos soberanos de Deus. Estavam cumprindo. A arrogância de Edom, a sua autossuficiência, tinha hora marcada para terminar. Ora, irmãos, isso é um alerta a todos nós. Assim será com todas as nações. Nós militamos por aí, obviamente. Nós somos conservadores, militamos na internet, defendemos Bolsonaro, Trump, etc. Falamos mal do Lula, ficamos tristes agora com o Biden no poder dos Estados Unidos, mas não se esqueça, irmãos, que todas essas nações estão sendo encaminhadas pela poderosa mão do Senhor soberano. Estão aí. Nós ouvimos, diz o profeta. Esse ouvir inclui todas as nações e inclui também a nação de Israel. Nós ouvimos. Essa é a segunda importância teológica aqui. Porque quando o profeta Obadias inclui a sua própria nação, o chamado à guerra contra Edom significa boas novas para o povo de Deus. Essa mensagem, então, serviria de consolo para Israel. Por quê? Porque agora já não se trata mais de uma vingança própria, de uma vingança pessoal de Israel para com Edom. Mas trata-se sim do próprio juízo de Deus em favor do seu povo. O povo de Israel entende e considera que o mal que Edom fez contra o povo de Deus é um mal praticado contra o próprio Deus, que foi encaminhado contra o próprio Deus. Esta ação, irmãos, fica explícita quando Jesus se encontra com Paulo no caminho de Damasco, em Atos 9:4. Jesus diz: Paulo, eu sou aquele a quem tu persegues. Eu não estava perseguindo Jesus. Mas Cristo coloca-se no lugar da sua igreja. E Deus está dizendo: eu tomei a dor de vocês. Eu vou agir. Isso serviu como boas novas. O chamado foi feito. O chamado à guerra foi feita pelo próprio Deus soberano. Do versículo 2 ao versículo 4, nós vemos então a queda anunciada de Edom. A queda anunciada de Edom. Versículo 2, veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. É o próprio Jeová que está falando agora. É o próprio Iavé que se dirige a Edom agora. Ele está dizendo: eu tornarei você pequeno. Algumas versões trazem esse verbo tornar no passado. O texto vai dizer: eu te fiz pequeno entre as nações.
No entanto, quando Obadias pronuncia isso, Edom era uma grande nação, uma nação poderosa. Isso significa que isso ainda não havia acontecido, mas Deus fala de forma como se já tivesse acontecido. Eu te fiz, ou eu vou te fazer. Esse ato, irmãos, é bem definido por Deus como se já estivesse acontecido. Amém, irmãos? Eu te fiz. É uma ação como se já estivesse acontecido. Por quê, irmão Fernando? Porque os atos de Deus, irmãos, são tão bem definidos que tudo está como se já estivesse acontecido, como se já tivesse acontecido. Apesar de Edom ter um alto e elevado conceito acerca de si mesmo, acerca do seu próprio respeito, Deus não enxergava assim. Você é uma pequena nação. Aos olhos de Deus, Edom era insignificante. E o Senhor continua dizendo: você será desprezado. Percebam, irmãos, que Edom beberia do seu próprio veneno. Edom zombou de Judá, agora ele seria zombado. Edom desprezou Judá, e agora Edom seria motivo de zombaria. Como ele tratou o povo de Deus, Edom assim seria tratado pelo próprio Deus. O que isso significa? Não é uma revanche pessoal, mas é a justiça de Deus sendo feita. É a justiça do Senhor sendo estabelecida sobre aqueles que têm um conceito muito elevado acerca de si mesmo. Paulo, em Romanos 12, versículo 13, ele vai dizer: não tenham de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Esse era o pecado de Edom. Eles se achavam acima da medida. Provérbios, capítulo 16, versículo 18 e 19, vai dizer que o orgulho precede a destruição e a queda. Qual é o conceito que você tem de si próprio? A arrogância leva à destruição. Versículo 3. Veja o que Deus diz acerca de Edom. A arrogância do seu coração tem te enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Quem pode me derrubar? A capital de Edom era Selá. Selá quer dizer rocha. Em grego quer dizer Petra. Ainda é possível ver as ruínas de Petra. Era uma cidade enorme, com 1.600 metros de comprimento, 800 metros de largura, que fora construída sobre as rochas escarpadas. Estar sobre Petra era ter a sensação de estar numa cidade segura, intransponível. Daí a pergunta: quem pode me derrubar? A falsa segurança e a falsa soberba de Edom o cegou. Quem pode me derrubar? E o Senhor continua dizendo no versículo 4: ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas,
dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Veja que o desafio foi feito e o desafio foi aceito. Quem pode me derrubar? Quem pode fazer isso? Quem é capaz de dominar essa cidade inexpugnável? Ninguém pode me derrubar. Mas o Senhor aceitou o desafio. Eu posso. Ainda que você suba tão alto, ó Edom, Deus desafia, aceita o desafio e declara, ainda que Edom esteja num lugar escarpado, num lugar inexpugnável, ainda que Edom se comporte como uma águia e ponha a sua morada nas alturas, de lá eu vou derrubá-lo. A águia é aquela ave orgulhosa, imponente, predadora, aquela ave que pode vencer outras aves com facilidade. Assim pensava Edom de si mesmo. E ele seria derrubado. E o Senhor diz, você pode estar nas estrelas. Claro que isso é uma figura de linguagem. Você pode achar que está num lugar inacessível aos homens. Você acha que é um lugar inexpugnável, os homens não podem chegar até você, mas eu posso chegar. E de lá eu vou derrubar você. Você é inexpugnável aos homens, mas não a mim. Edom se achava insuperável. Edom se achava indomável. E o Senhor diz, de lá eu derrubarei você. Em primeiro lugar, irmãos, ao ver a derrota de Edom, significa que para Deus ninguém é inalcançável, ninguém é inexpugnável, ninguém pode desafiá-lo e fugir do seu juízo. Ninguém. É bonito o texto de Romanos, que nós citamos muitas vezes no final do culto, né? Ou citávamos pelo menos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o negativo, é terrível o negativo disso. Se Deus é contra você, quem poderá ajudá-lo? Ninguém. Ninguém. Oséias, capítulo 13, versículo 9, vai dizer a Israel, você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o teu próprio ajudador. E em segundo lugar, irmãos, ninguém pode ir contra Deus, ninguém pode afrontá-lo e fugir do seu juízo. Em segundo lugar, Deus usará, se necessário for, usará nações para disciplinar outras nações. E em terceiro lugar, Deus não deve nada a ninguém. Deus não compactua com o mal. E mesmo que ele use uma nação para disciplinar outra nação, Deus ainda julgará aquela nação que foi utilizada por ele para julgar a outra. Foi assim com a Síria. Você disciplinará o meu povo, mas depois você receberá disciplina também. Porque eram todas nações orgulhosas, prepotentes, que se achavam inexpugnáveis. E do versículo 5 a 9, nós temos então a completa destruição de Edom. A guerra, o chamado foi feito, o desafio foi aceito, e agora a destruição vem. E o interessante, irmãos, que do versículo 5 a 9, Obadias ele se utiliza de alguns argumentos para expressar a profundidade da destruição de Edom.
A argumentação de Obadias não se dá pela observação das possibilidades da época, sejam elas políticas, sociais, econômicas. Porque até então parece que havia paz local. Economicamente eles estavam muito bem. Ele não está deduzindo que vai acontecer alguma coisa, mas ele está dizendo que irá acontecer. Ele está anunciando a destruição de Edom, e ele faz isso de forma solene por meio dos oráculos do Senhor. A profecia de Obadias é marcada por perguntas retóricas. E ele utiliza aqui paralelismos, ou seja, é uma verdade dita com frases diferentes. E ele faz isso por meio de perguntas retóricas com palavras diferentes, utilizando a figura do saqueador e utilizando a figura do vindimador, aquele que colhe as uvas. Em outras palavras, irmãos, para simplificar, Obadias está dizendo o seguinte: se o saqueador entrar na cidade de vocês e verem vocês destruídos, ele terá compaixão de vocês e vai roubar somente o que for necessário? Aí ele diz a mesma coisa pelo vindimador. Se aquele que coleta uvas olhar para a plantação de uvas de vocês e ver que ela está destruída, ele vai sentir compaixão de vocês e vai deixar alguns cachos para trás? A resposta é não. Não. Os saqueadores, os vindimadores, serão ávidos destruidores, sem compaixão alguma. Sem compaixão alguma. Apesar do caos instalado em Edom, eles pilharão Edom e todos os seus tesouros sem compaixão nenhuma. Pilharão as suas colheitas, os seus tesouros escondidos. E quem são esses? Quem são esses? Quem são esses saqueadores e vindimadores? Veja só, que esses saqueadores e vindimadores são os próprios aliados de Edom, que fizeram um pacto de paz com Edom e agora irão repudiá-lo. Eram nações que compartilhavam de intimidade com Edom, aqueles que comiam na mesa de Edom. E você sabe que no contexto hebraico comer é uma ação de extrema intimidade. Eram nações extremamente amigas de Edom e que agora enganariam o povo de Edom. O juízo de Deus viria sobre Edom e isso incluiria não só destruição do seu país, mas incluiria também frustração, porque quem faria isso seriam os seus próprios aliados e Edom seria traído, sofreria traição pelos seus próprios amigos. E o mais interessante, irmãos, que o texto vai dizer que Esaú não percebe nada. Ele não se dá conta no seu orgulho, dentro daquela sabedoria capciosa, egoísta, de que o fim estava se aproximando. Edom estava cego em sua própria arrogância e força e na sua pseudo-sabedoria, achando que ele sabia mais do que o próprio Deus. É por isso que o juízo viria também sobre os sábios de Edom. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, o termo dia do Senhor, naquele dia, é o momento em que Deus
intervém na história, em que Deus age na história. Naquele dia, diz o Senhor, eu vou destruir a arrogância de vocês. A hora está marcada. Essa arrogância mascarada com sabedoria, por sábios e mestres. Até mesmo os valentes de vocês ficarão aterrorizados. Os valentes de Temã, diz o texto. Temã era uma cidade, um distrito muito importante situado ao norte de Edom. Aqui Temã simboliza a própria Edom. Todos serão exterminados. Sábios, valentes, os que se acham mascarados por arrogância. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que por mais bem protegidos, que por mais sabedoria consiga se acumular, ninguém pode se esconder de Deus e do seu juízo. Ninguém. Hoje, irmãos, há uma exagerada confiança na capacidade humana de resolver situações. A ciência toma o lugar da fé. Não sou contra a ciência. Mas há uma confiança demasiada na capacidade humana, na cultura, na medicina, no poder político, no poder militar. Essas coisas se tornaram para os homens, em algum momento, falsos refúgios, uma falsa sensação de segurança. Estamos torcendo para que a vacina logo chegue, porque quando ela chegar, estaremos protegidos, descansados, livres, salvos. No entanto, nada dessas coisas. A humanidade pode escapar da pior pandemia, mas ela não escapará e não impedirá o dia do Senhor. Ninguém pode escapar do juízo de Deus. Não confie, querido irmão, demasiadamente no mundo e nem em homens ímpios. Edom confiou nos seus amigos ímpios. Eles os traíram. Aquele que confia demasiadamente em homens ímpios é um forte candidato à frustração. Irmãos, a sociedade materialista pode até não levar a sério a palavra de Deus. Mas a Bíblia, meus irmãos, não é meramente um livro de conceitos. A Bíblia é a revelação de Deus que se processa durante todas as histórias. O juízo de Deus virá. O julgamento de Edom chegou. E quais eram as razões para tão severo juízo? Versículo 10 ao 14. Quais eram? Edom será exterminado e envergonhado para sempre. E qual é a causa? Versículo 12 ao 14, percebam, meus irmãos, que nós vamos encontrar pelo menos 4 vezes a expressão não devias. Não devias. Você não deveria ter olhado com satisfação a desgraça do seu irmão. Você não devia ter falado com arrogância. Você não deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Você não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar aqueles que escaparam da perseguição da Babilônia. Não devias, não devias.
Não devias. Qual foi o pecado de Edom? Ele não devia ter feito o que fez. O que Edom fez foi pecados graves que trouxeram graves consequências. Não devias. Quebrou os mandamentos de Deus. Irmãos, ninguém peca impunemente, ninguém. Ninguém peca e sai ileso. Oxalá você tenha o escudo de Cristo sobre a sua vida. Ninguém escapará impunemente dos seus pecados, por mais ocultos que sejam. O pecado de Edom foi a violenta matança praticada contra o seu próprio irmão. O que nós chamamos de pecado de lesa fraternidade, violência contra uma nação irmã. Não foi uma atitude passiva, ainda que Edom no início fosse passivo, só observando o ataque das outras nações contra Israel, mas depois ela foi ativa nesse ataque. E Edom passa a explorar a sua nação irmã. Isso é um alerta, irmãos, para o juízo de Deus sobre todas as nações que nós veremos no domingo que vem. Nações que exploram e cultivam um estilo de vida luxuoso em detrimento das custas de outras nações, receberão o juízo de Deus. Nações que vivem no luxo e no esbanjamento às custas da miséria dos outros receberão o juízo de Deus. No dia do juízo de Deus contra Jerusalém, quando Deus estava aplicando o seu castigo contra o seu próprio povo, quando Deus punia Israel pelos seus pecados, Edom fez plateia para a desgraça do seu próprio irmão. Ele ficou por perto observando a desgraça alheia. E se não bastasse isso, de observador, ele passou a ser conivente, é isso mesmo. Destruam essa nação. Muito bom. Batia palmas para os invasores. Da sua conivência, ele passa para um invasor arrogante. Ele passa a participar da destruição e da pilhagem de Israel. Ele olha com prazer e com alegria a desgraça do seu irmão. Esse pecado, irmãos, ficou registrado na mente dos hebreus, como eu já citei aqui, Salmo 137, versículo 7. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, do que eles fizeram contra Jerusalém, quando eles gritavam, arrasem-na até os alicerces. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: que nós podemos aprender com Obadias e com os pecados de Edom. Não se alegre com a desgraça do próximo. Não se alegre com a desgraça, seja do seu pior inimigo. Não subjugue o próximo em busca de crescimento, seja ele qual for. Não crie a sua riqueza às custas da miséria de outrem. Regozijar-se com a desgraça alheia, irmãos, é pecado.
colocar os nossos sentimentos acima do dever da palavra de Deus é pecado. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu termino citando esse versículo. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É aquela velha e boa lei da semeadura. Trate o seu próximo como lhe convém ser tratado. Não com desdém, não com arrogância. Não se alegre com o mal que sobrevém sobre os outros, porque um dia esse mesmo mal pode vir sobre você. Que o Senhor nos prive disso. Fique em pé, vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelas verdades inseridas no livro de Obadias. Honrado seja o teu nome, Senhor. E por favor, ó Pai, se podemos aprender uma lição entre tudo o que foi falado aqui, por favor, ó Deus, nos prive dos pecados de Edom. Proteja-nos com a tua graça, com aquele sangue que nos purifica de todos os pecados. Não permita-nos, Senhor, que caiamos na desgraça da desgraça de Edom. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos de conformidade com o teu evangelho sobre essa terra. Ó Deus, ainda que soframos, ainda que vivenciamos momentos de injustiça, seja ela, Senhor, em qualquer esfera da sociedade, por vezes nós nos iramos, por vezes nós ficamos inconformados com certas atitudes de pessoas importantes da nossa sociedade, decisões que foram tomadas, por vezes o nosso coração, Senhor, se enche de raiva e de amargura. Mas, por favor, que a mensagem de Obadias possa abrir os nossos olhos de que um dia, Senhor, a plena e perfeita justiça virá sobre esse mundo. E naquele dia nós estaremos satisfeitos plenamente no Senhor, por ter feito tudo conforme a tua vontade e não conforme a nossa vontade. Muito obrigado a Deus. Em Cristo Jesus nós oramos.